Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso assunto de processo organizacional e hoje vamos abordar a função administrativa controle. Então vamos falar um pouquinho sobre a função controle dentro do processo organizacional, que é justamente o conjunto de funções administrativas que nós temos dentro das instituições, ok? Vamos acompanhar na tela então. Então nós temos nosso processo organizacional, que é justamente o conjunto de funções administrativas de forma integrada, ok? Então, a esse conjunto chamamos de processo administrativo ou processo organizacional, esse conjunto de funções. Lembrando que processo administrativo no contexto do estudo da administração. Aqui não está sendo feita nenhuma referência a direito administrativo, a processo administrativo federal, lei 9784, não. Lá é outra matéria, aqui o nosso foco é estudar o processo administrativo visto sob o aspecto da administração. E dentro da administração, o processo administrativo é o conjunto de funções administrativas. E hoje vamos abordar o foco aí, né? Vai ser a nossa função controle. Então, a nossa função controle, pessoal, nada mais é do que aquela função administrativa na qual os resultados que serão obtidos na organização são analisados em função daquilo que se havia planejado. Então, quando eu falo que eu estou controlando algo, significa que eu estou avaliando aquilo que eu alcancei, aqueles meus resultados, em comparação com o quê, pessoal? Em comparação com aquilo que eu planejei. Então, quando eu faço esse monitoramento, esse controle, eu estou de fato aí implementando essa função, ok? Então, voltem na tela, por favor. E para a prova, a gente também tem que tomar cuidado porque existem outros conceitos, né? Outras abordagens do controle. Então, o controle pode ser visto como automação, ou seja, aquela atividade que mantém o funcionamento do sistema, verificando não conformidades de um processo para que volte à normalidade de maneira automática. O controle como uma restrição e coerção, ou seja, aquele controle que busca restringir ou coibir desvios, sendo atribuído um valor social negativo aos desvios que passam a ser considerados erros, né? Então, às vezes o controle é visto justamente como aquele apontamento de erros, enfim, aquela atitude restritiva e coercitiva. E temos o controle como função administrativa, que é o que nós estamos trabalhando, que é a função do processo administrativo ou processo organizacional que verifica o que foi planejado, apontando para meios de correção de rumos. Ou seja, o controle como função administrativa vai permitir a ação corretiva. Porque a partir do momento que eu comparo aquilo que eu executei com aquilo que eu havia planejado, eu consigo verificar erros e fazer correções nos rumos para garantir que aquilo que eu planejei seja de fato alcançado. Então, se na sua prova confundir, né, algum desses conceitos, então fiquem atentos, porque algumas bancas, por exemplo, falam que o controle como função administrativa tem um caráter restritivo e coercitivo. Você vai marcar errado, porque o controle visto como uma função administrativa nada mais é do que a função que verifica o que alcançou com aquilo que tinha planejado. E a nossa função controle, pessoal, ela também pode ser desdobrada, na verdade ela será desdobrada em todos os níveis da organização. Então o controle ele tem um desdobramento a nível estratégico, que é justamente a nível onde são realizados controles globais, sistêmicos e avaliação do desempenho da empresa como um todo. E é justamente nesse nível de controle estratégico, no nível institucional, que ocorre esse controle mais genérico, mais sintético, direcionado para o longo prazo, certo? Por que longo prazo? Porque o controle estratégico está relacionado com o planejamento estratégico, que é justamente aquele planejamento que tem o horizonte temporal de longo prazo. E nós temos também o controle no nível tático,
que acontece no nível de departamento da organização, ou nível intermediário da organização. Ele é um pouco menos genérico do que o estratégico e ele é direcionado para o médio prazo e aborda o departamento, a unidade da empresa ou cada conjunto de recursos. E por último, no nível chão de fábrica, nós temos aí o controle operacional, porque ele é o mais detalhado e o mais analítico, analisando cada tarefa, cada operação isoladamente, com foco no curto prazo e sendo conduzido no nível operacional da organização. E está relacionado ao planejamento operacional. Então, pessoal, estamos falando no nosso processo organizacional, PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar, e agora estamos abordando a função controle, que é aquela função administrativa onde eu vou averiguar, eu vou verificar se aquilo que eu planejei está sendo de fato cumprido. Então eu vou avaliar o que eu alcancei de resultados com aquilo que eu havia planejado. E essa função, ela perpassa toda a minha organização, desde o nível estratégico até o nível operacional. Maravilha? Voltem na tela então, por gentileza. Então percebam que o controle, a função controle, pressupõe a existência de um plano a ser seguido, porque é a partir do planejamento, é a partir do plano que eu vou conseguir implementar uma função controle. Porque eu só consigo controlar algo que eu defini anteriormente como padrão. Perfeito? Então é a partir da definição de critérios de padronização, que muitas vezes são estabelecidos no planejamento, é que eu consigo controlar. Ok? Então, a função controle, ela precisa de uma existência, né? Ela pressupõe a existência da função planejamento. E quais são os objetivos gerais da nossa função controle de acordo com Chiavenato? Primeiro objetivo geral é a correção de falhas ou erros existentes. Ou seja, a função controle, ela serve principalmente para detectar falhas ou erros, seja no planejamento ou na própria execução. Porque a partir dessa detecção, a partir dessa identificação de falhas ou erros, nós conseguiremos apontar as medidas corretivas adequadas para saná-los, para sanar os erros e os desvios. E além disso, o controle tem o objetivo geral também de prevenir, né, novas falhas e erros, porque a partir dessa ação corretiva, eu consigo apontar os meios necessários para evitar esses erros, evitar esses desvios. Então, uma finalidade pedagógica no sentido de aprendizagem contínua. Então, olha só, se na sua banca, se na sua prova cobrar aqui o controle, ele permite um aprendizado organizacional, você vai marcar correta, porque o processo de controle, a função controle, é justamente essa implantação de ações corretivas, onde eu vou corrigir erros e desvios e com isso eu vou aprendendo ao longo do tempo, num processo pedagógico aí de aprendizagem organizacional. Maravilha, pessoal? Então voltem na tela. E a nossa função controle, ela evoluiu ao longo do tempo. Como que foi essa evolução, professor? No passado, pessoal, o foco da administração como um todo baseava no controle. Então, lembra, lá na administração científica, lá na primeira escola, né, de estudo teórico da administração, lá com o Taylor, né, nós tínhamos um foco muito grande no controle. Eu queria controlar todas as tarefas, eu queria organizar de forma racional o meu trabalho. Então, o foco no início da administração era pesado no controle, para que garantisse uma maior produtividade dentro das minhas empresas, dentro das minhas indústrias, ok? Então, voltem na tela. Então, no passado, nós tínhamos esse foco pesado no controle, porque era necessário realizar o controle da produção, o controle dos funcionários, o que fazia com que outras funções do nosso processo organizacional fossem tidas como menos importantes. E esse conceito, né, essa abordagem do controle evoluiu para uma abordagem mais
tranquila, onde o controle passa a dar mais espaço a outras funções do processo organizacional, passando a ser visto não como uma atividade fim, mas como um meio para que os resultados organizacionais possam ser atingidos. Então, o controle ele sai, né, desse foco principal da administração e vem para um foco mais tranquilo, né? Ou seja, numa abordagem mais moderna, numa abordagem mais atual, as outras funções do nosso processo organizacional têm uma certa predominância em relação ao controle. Diferente do passado, que o foco era só controlar, apontar dedo e fazer esse controle rígido aí das atividades. Maravilha? Vamos avançar aí no material. E quais são os principais componentes, os principais atributos da nossa função controle, né, de acordo com os principais autores aí que eu trouxe para você? O primeiro grande atributo da função controle é o objetivo, ou seja, o controle ele requer um objetivo, um fim pré-determinado, um plano, uma linha de atuação, um padrão, uma norma, uma regra decisória, um critério ou uma unidade de medida, que é aquilo que eu te disse, pessoal. O controle pressupõe o quê? Um planejamento. Então, tenho que ter um objetivo definido para eu poder controlar. Maravilha? Volta aí na tela. Além disso, a função controle necessita de quê? De medição, né? O controle requer um meio de medir a atividade desenvolvida. O que não se pode medir, não se pode administrar. Essa frase aqui é uma frase célebre, né? Alguns atribuem essa frase a Peter Drucker e outros atribuem a William Deming. Ou seja, o que eu não posso medir, eu não posso gerenciar. É uma frase célebre aí da administração, que alguns atribuem ao pai da administração e outros atribuem ao pai da gestão da qualidade. Outro atributo da nossa função controle é a comparação. O controle é um procedimento para comparar algo com algum critério pré-definido. Eu tenho que comparar um resultado atual com um resultado esperado, o resultado que estava definido no planejamento. Então, olha só, não precisa decorar, basta entender a lógica, pessoal. Eu estou controlando. Para eu controlar, eu tenho que ter objetivo. Estou controlando porque, enfim, eu tenho que medir, né, aquela minha atividade, eu tenho que medir aquele meu resultado para eu poder fazer o controle. E o controle também, ele tem esse atributo, tem essa característica de comparação. Eu vou comparar o resultado alcançado com o resultado esperado que foi definido lá na etapa de planejamento. Maravilha? Volta aí na tela. E por último, nós temos aí a correção, o caráter corretivo do controle, porque o controle, nós vimos que tem como objetivo geral agir corretivamente para que corrijam-se erros e desvios no percurso dentro da minha organização. Maravilha? E eu trouxe aqui alguns objetivos específicos, algumas finalidades da função controle dentro da minha organização. Primeira finalidade específica aí é padronizar o desempenho por meio de inspeções, supervisão, procedimentos escritos ou programas de produção. Além disso, eu vou proteger os bens organizacionais de desperdícios, roubos, abusos, por meio da exigência de registros escritos, enfim. Quando eu implemento mecanismos de controle, eu acabo protegendo os meus bens organizacionais. Então, quando eu implemento o controle dentro da minha organização, eu padronizo o desempenho, protejo bens organizacionais, padronizo a qualidade dos produtos e serviços, eu limito a quantidade de autoridade, ou seja, eu limito o nível de autoridade que está sendo exercida pelas várias posições ou pelos níveis organizacionais, perfeito? E eu também vou medir e dirigir o desempenho das pessoas e como meios preventivos para o alcance dos objetivos organizacionais. Então essas são finalidades, são objetivos específicos da nossa função controle dentro da nossa organização. Maravilha? Volta aí na tela. E aí nós passamos então para os tipos de controle, né?
eu queria começar com a primeira tipologia da função controle, que é em relação ao momento. Em relação ao momento da sua aplicação. Então, quando o controle ele é aplicado previamente a algum acontecimento, ou seja, quando eu aplico a função controle antes das operações serem executadas, nós vamos chamar de controle prévio ou controle a priori, perfeito? Que é aquele controle preventivo, onde eu vou aplicar mecanismos, vou aplicar instrumentos de controle antes que um fato aconteça, ok? Agora, se eu aplico um controle durante a execução de uma determinada atividade, de uma determinada operação, de um determinado procedimento, nós vamos chamar de controle concomitante ou controle para e passo, ou seja, é aquele controle que eu vou implementar ao longo da minha execução. Enquanto eu estou fazendo, enquanto eu estou executando, eu já estou controlando, evitando erros, evitando desvios, ok? E por último, se nós temos um controle depois do acontecido, depois do resultado ter sido gerado, nós temos o controle posterior ou controle a posteriori, ou seja, é aquele controle com foco no passado, pessoal. Então, é um controle com foco no passado porque o resultado já foi alcançado. Então, eu vou apenas gerar feedback em relação àquele resultado. Ou seja, eu vou comparar aquele resultado com o resultado esperado e vou gerar, assim, um feedback em relação ao processo, ok? Então, essa é a primeira tipologia, né, os tipos de controle em relação ao momento da execução do controle. Então, se eu executo o controle antes de uma ação ser executada, eu estou aplicando o controle prévio, o controle preventivo, o controle a priori. Se eu aplico o controle durante a execução de uma ação, de um projeto, de uma operação, eu estou trabalhando com controle concomitante, controle para e passo. E por último, se eu tenho um controle que é feito somente após o resultado ter sido alcançado, a gente fala que é um controle posterior, com foco no passado, porque a ação já foi executada, o resultado já foi entregue. Então, quando a gente tem esse tipo de controle a posteriori, nós falamos que a gente emite apenas um feedback, uma retroalimentação. Perfeito? Volta aí na tela então. Então, tomem cuidado com essa tipologia, porque é comum cair em prova, perfeito? O tipo de controle em relação ao momento da sua aplicação. E eu trouxe aqui outras tipologias. Nós temos aqui uma tipologia que trabalha o controle como controle pré-ação, um controle de direção ou controle concorrente, um controle de sim ou não ou triagem e um controle pós-ação ou controle de feedback, que é bem parecido com o que a gente acabou de falar, só que com algumas sutilezas, alguns detalhes a mais, perfeito? Então, o controle pré-ação é aquele executado, né, de forma preventiva. Nós temos o controle de direção, são aqueles que buscam detectar os desvios durante a execução, que é mais ou menos o nosso controle aí, concomitante, né, o controle para e passo. E temos aqui o controle de sim ou não, ou controle de triagem, que são aqueles controles que proporcionam um momento para verificar a aprovação de determinado procedimento ou do atendimento de condições específicas, antes que a execução possa continuar. Maravilha? E por último, o controle a posteriori, que seria o controle pós-ação, que trabalha então com os feedbacks. Então essa é uma outra tipologia também que já caiu em provas. E por último, nós temos aí o controle de primeira ordem, que é aquela supervisão direta, o controle de segunda ordem, que está relacionado com a padronização das rotinas, e o controle de terceira ordem, que é o controle por premissas e culturas. Então, pessoal, essa última tipologia de controles é uma tipologia bem simples, né, de entender, onde a gente vai ter camadas, né, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Então a primeira ordem é aquele controle que vai estar mais próximo ali da execução, aquela supervisão direta.
A segunda ordem é aquele controle um pouco mais gerencial, onde eu vou padronizar as minhas rotinas. E a terceira ordem é aquele controle que está relacionado a um aspecto mais abrangente da minha organização, onde eu vou trabalhar aí com cultura, com comportamentos, enfim, com questões mais profundas dentro da minha organização. Maravilha? Volta aí na tela então. E aí a nossa função controle, para ela ser bem implementada dentro da nossa organização, a gente trabalha com uma sequência de etapas, uma sequência de fases, perfeito? Então essa sequência de fases busca assegurar que o controle possa exercer sua tarefa central de, encontrando a exceção à regra, agir corretivamente. Atenção para essa observação aqui, pessoal. A função controle, nessa abordagem mais moderna, é uma função de exceção à regra. Por quê? Dentro da nossa organização, o que se espera é que tudo seja executado conforme aquilo foi planejado, perfeito? Então o ideal é que eu consiga executar tudo o que eu havia planejado. Imagine você aí no seu dia a dia de estudos, você com um aluno, como é um aluno ou uma aluna ninja, né? Uma aluna faixa preta, você deve ter preparado um plano de estudos e você está executando esse plano de estudos conforme o que você já tinha planejado. Então, o ideal, né, o que se espera é que você estude tudo o que você planejou. Só que é claro que exceções existem, né? Então, essas exceções é onde eu vou aplicar o controle. Então, o controle é uma função de exceção, porque eu vou tentar identificar o que fugiu da regra, o que fugiu do meu planejado para eu poder agir corretivamente. E como é que eu faço, como é que eu implemento essa função controle? Quais são as etapas, quais são as fases que eu devo seguir dentro da minha organização? Olha aí no material. Então a primeira fase é o estabelecimento de padrões de desempenho e critérios para a comparação futura. Por quê? Nós vimos que a função controle pressupõe de um bom planejamento. Então a primeira fase é justamente eu estabelecer esses padrões de desempenho, esses critérios para eu poder comparar, para eu poder verificar no futuro. Depois desse estabelecimento, eu vou avaliar os resultados e os desempenhos alcançados pela organização, para depois eu executar a comparação entre o desempenho e o resultado alcançado e o desempenho e o resultado fixado inicialmente lá na fase de planejamento. E por último, eu vou estabelecer, a partir desse resultado, algumas ações corretivas para corrigir os rumos da minha organização. Então, é um fluxo bem tranquilo de ser entendido, não precisa decorar nada, basta apenas compreender a lógica, ok? Então, para a gente finalizar nossa aula, vamos resolver algumas questões aí para fixarmos esse conhecimento maravilhoso aí sobre função controle do nosso processo organizacional. Então, a primeira questão, em uma organização que estabeleça os padrões esperados de desempenho, monitore os diversos tipos de desempenho, avalie os resultados e adote ações corretivas, pode ser observada a ocorrência da função controle. Pessoal, vamos parar aqui, certo? Então, até esse momento, a questão está certíssima, porque a função controle é justamente a sequência dessas etapas, né? Definir padrões, vou monitorar esses padrões de desempenho, vou avaliar esses resultados e vou adotar ações corretivas. E aí, seguindo em frente, por meio de um modelo restritivo, coercitivo de gestão. Pessoal, a função controle, o controle visto como uma função administrativa não tem esse caráter restritivo, coercitivo. Então, o gabarito da questão é errado, perfeito? Então, tome cuidado. Próxima questão. O planejamento estabelece o alicerce para as funções de organizar, dirigir e controlar. Certíssimo, né, pessoal? Eu trouxe essa questão só para reforçar que eu não consigo ter uma função controle sem antes ter planejado adequadamente a minha organização. Então, a função controle pressupõe a existência aí de uma função
de planejamento, com a definição de critérios e a definição de padrões a serem comparados. Próxima questão. O controle consiste em ferramenta administrativa para a reunião e a coordenação dos recursos humanos, financeiros, físicos de informação e outros necessários ao atendimento dos objetivos organizacionais estabelecidos. Pessoal, olha aqui comigo. Em algum momento na videoaula de hoje, eu falei para vocês que controle está relacionado com coordenação de esforço humano ou de esforços humanos? Não, né, pessoal? Porque coordenação de esforços humanos está relacionada com a função de direção e não com a função controle, ok? Então volta aí na tela. Então o gabarito aí é errado, erradíssimo. Próxima questão. Comparar o desempenho alcançado com o previsto e adotar medidas corretivas são características do processo de controle. Fácil agora, né, pessoal, depois da nossa aula. Então o gabarito é certo. Lembrando que a função controle, ela vai verificar o resultado, esperado em comparação com o resultado alcançado. E a partir dessa comparação, a gente vai identificar gaps, ou seja, lacunas no meu desempenho, no desempenho organizacional, onde, em cima dessas lacunas, eu vou promover ações corretivas para aprimorar o desempenho da minha organização. Maravilha? Próxima questão. Os tipos de controle são o preliminar, que ocorre antes das operações, o simultâneo, que ocorre enquanto os planos estão sendo implementados, e o de feedback, que enfoca o uso da informação sobre os resultados no intuito de corrigir desvios em relação aos parâmetros aceitáveis. Pessoal, o gabarito aí é certo, perfeito? Então, por isso que eu pedi para você não decorar, basta entender. Então, o controle em relação ao momento que é executado, ele pode ser preliminar, prévio, a priori, preventivo, que é justamente aquele controle que é executado antes da operação iniciar. Nós temos aí também o controle simultâneo, concomitante, para e passo, perfeito? Que é executado durante, né, a implementação dos planos, e o de feedback a posteriori, posterior, enfim, ou controle focado no passado, que enfoca esse resultado aí já alcançado, beleza? Então o gabarito aí é certo. Próxima questão. A orientação rápida para as exceções deve ser uma prática adotada em um hospital que procure ser efetivo em seu processo de controle. Gabarito certo, né, pessoal? Então a orientação rápida para as exceções. A função controle é uma função de exceção, porque ela busca corrigir exceções às regras, ou seja, busca corrigir desvios e erros dentro do percurso. Maravilha? Então, se eu tiver uma orientação rápida para essas exceções dentro de um hospital, o meu controle será, sim, efetivo. Próximo item, a função administrativa, que consiste em medir e corrigir o desempenho a fim de assegurar que os objetivos organizacionais e os planos estabelecidos para alcançá-los sejam atingidos, é a de gabarito, letra C, né, pessoal? Controle. Próxima questão. O controle que se preocupa com a empresa, organização ou órgão público no passado é chamado de controle prévio, simultâneo, intermediário, de feedback ou de monitoria. Pessoal, controle que se preocupa no passado, ou seja, com aquilo que já passou, com o resultado que já foi alcançado. É o controle posterior, né? O controle de feedback. Maravilha? Fácil, né? E com isso, nós fechamos aqui a nossa aula de hoje e eu deixo para vocês, meus queridos alunos, o nosso momento de reflexão.
ame a vida, ame a sua vida, a vida que você tem, enquanto você cria a vida dos seus sonhos. Então, pessoal, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!